Olá, graça e paz, que Deus abençoe vocês, amém? Estamos em mais um vídeo comentado da Bíblia e temos a oportunidade de estudar agora a carta de Paulo a Tito, uma outra carta pastoral, né? E é interessante nós vermos aqui, foi pouco depois da primeira carta a Timóteo, provavelmente em algum ponto na Ásia, e Paulo escreve essa carta para instruir Tito acerca da organização da igreja em Creta e para dirigi-lo no método de como tratar o povo. Amém? Então, no capítulo 1, ele vai falar sobre a ordem e a doutrina da igreja, algo essencial que nós precisamos nos dias de hoje. Amém? Uma igreja que não tem ordem, uma igreja que não tem doutrina, uma igreja que não tem as coisas alinhadas da mesma forma, ela vai padecer no convívio entre os irmãos, na sua administração eclesiástica, amém? Na administração também do bom andamento da igreja. Então, é muito importante nós entendermos isso, né? Então, o propósito, Paulo deu a Tito, um pregador do evangelho relativamente jovem, a difícil tarefa de dirigir a palavra em Creta. Mais tarde, ele escreveu esta epístola para dar a Tito instruções mais detalhadas sobre a realização, perdão, dos seus deveres pastorais. Então é muito importante nós entendermos isso e nós buscarmos isso. Amém? Eu vejo hoje que muitas pessoas que começam no ministério, eles, no pouco de tempo que estão, muitas vezes não querem ser mais admoestados, instruídos. E nós temos que buscar essa instrução, essa admoestação. Amém? E nós que já estamos há mais tempo no ministério, precisamos saber como instruir também, no espírito certo, no tempo certo e na medida certa. Prefácio e saudação. Deveres e qualidade dos ministros, os falsos mestres e as falsas doutrinas. Como vocês podem ver nessas epístolas pastorais, o grande trabalho do pastor, além de pastorear o rebanho, é combater as falsas doutrinas e também expulsar os lobos do meio da igreja. Né? Não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, requer um pouco de autoridade espiritual, requer também um pouco de maturidade, porque discernir, vamos dizer assim, a ovelha ferida e machucada do lobo não é uma coisa para qualquer um, amém? A ovelha ferida, a ovelha machucada é aquela pessoa que se encontra na igreja, mas que pelas situações da vida se machuca, né? Ela está fragilizada na sua fé. O lobo não. O lobo, ele se veste e transfigura-se de igreja, como Jesus disse, né? Jesus disse que alguns, eles eram lobos em peles de ovelha, né? Então, o lobo é diferente. O lobo, ele já busca semear contendas, ele já busca ser guiado pela maldade, né? Então, para a ovelha, o pastor tem o cajado, né? Que é arredondado para puxar a ovelha para perto de si para tratar ela. O lobo não. O pastor ou usa a outra parte do cajado ou a vara, que é para realmente botar ele para correr. Amém? Então, realmente é um desafio. Então, aqui em Tito, né, capítulo 1 diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Olha, o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Existe uma verdade e existe esse conhecimento que deve ser buscado de forma plena. E ele é alinhado com a piedade, ou seja, uma vida vivida para Deus. Amém? Na esperança da vida eterna, em que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui Paulo, ele já traz uma introdução muito interessante e já faz a sua saudação inicial. Vai falar sobre os deveres e as qualificações dos ministros. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros conforme te prescrevi. Então, Paulo já tinha falado com Tito pessoalmente, agora estava relembrando através das cartas. Amém? Aí ele vai dizer aqui, versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher,
que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os contradizentes. Olha, aqui tem a admoestação pelo reto ensino e tem também a, o ensino, né, no convencimento daqueles que tentam ou se contradizem, né? Pessoas que uma hora creem nisso, outra hora creem naquilo, pessoas que uma hora estão firmes nisso, pessoas que outra hora estão firmes naquilo, pessoas que uma hora vão seguir essa doutrina, outra hora vão seguir outra doutrina. Então, o bom ministro, além de ter todas essas características de comportamentos, ele precisa ter também poder de convencimento. Amém? Ele precisa ter a sabedoria da exortação segundo o reto ensino. Por quê? Porque existem falsos mestres, existem falsas doutrinas, tem aparência de piedade, mas nega o poder. Amém? Então aqui no versículo 10 ele diz, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos. Essa palavra pauradores frívolos significa pessoas que carecem de razão e mérito e que evidenciam um estilo de vida indisciplinado. São homens falando à medida que são movidos pelo Espírito Santo. A contrapartida, né? Então esses homens, eles não têm temor nenhum, eles falam que não conhecem, eles argumentam muitas coisas que não têm ideia, amém? Então é muito importante nós termos cuidado com esse tipo de gente, pessoa que sabe de tudo, que acha que conhece tudo, que não tem uma vida piedosa, que não é uma pessoa submissa às autoridades, amém? Diz que eles não somente são isso, mas também são enganadores. Ele fala aqui especialmente os da circuncisão. Os da circuncisão eram aqueles que queriam mostrar a aparência do corpo, né? A espiritualidade exatamente nas obras, vamos dizer assim, externas, diante dos homens, para querer o louvor dos homens. Então é muito importante nós termos cuidado com isso, amém? Paulo diz, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros, nada é puro. Sabe aquela pessoa que tudo é pecado, nada pode, sempre com medo, com aquelas coisas. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Principalmente pessoas que estão falando com relação a alimentos. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, ó, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ou seja, esse tipo de pessoa, amém, ele é reprovado. Ele não vai conseguir, vamos dizer assim, ir adiante. Porque o que ele faz não está alinhado com o seu coração. O que ele faz não é em sinceridade de espírito. O que ele faz é somente para querer o reconhecimento dos homens, o aplauso dos homens, né? Muitas vezes o que eles fazem é somente para aparecer diante dos homens. E nessa necessidade de aparecer, eles perderam a essência do que significa verdadeiramente ser um ministro de Cristo e da responsabilidade que cada ministro precisa ter no que diz respeito ao ensino, à exortação da palavra, amém? E à conduta que deve ser vivida no meio do corpo. Então, que nós possamos, mediante essas instruções, né, receber a palavra de Deus. E quero estimular você a ler a palavra, amém? Nós estamos lendo Tito. Leu o livro todo, depois volta e lê novamente. São somente 3 capítulos, dá para você ler pelo menos 10 vezes, uma vez no dia. E não se canse de ler, porque em cada momento você vai ter uma resposta diferente
da mesma verdade e um conhecimento mais amplificado, amém? Tem bíblias de estudos também que tem algumas frases e alguns comentários, é bom você ler esses comentários também para estar mais inteirado dos fatos, amém? Então que Deus abençoe você, tenha um bom dia e até amanhã. Um grande abraço.